Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 0, Ceará 1. Uma partida ruim do Corinthians, onde eu posso afirmar para vocês, na ótica de quem estava na arena. Como eu sempre falo aqui, faço um pós-jogo depois que eu chego da arena em casa, tudo que eu falo aqui é da percepção de quem estava lá. Uma partida onde foi dividida em duas partes para mim. O Corinthians, até ter o seu gol anulado, era um time, e pós o gol anulado e ter tomado 1-0 ainda no primeiro tempo, é totalmente outro time, outro jeito de jogar, o desespero parece que toma conta. Então vamos lá, vou tentar fazer um pós-jogo tentando falar mais pausado, para tentar falar tudo aquilo que eu penso e enxergo do jogo de hoje, e o que eu penso e o que eu enxergo do elenco, do Corinthians e num conjunto geral. Primeira coisa que eu queria falar, o último time no Campeonato Brasileiro que o Corinthians poderia fazer 6 pontos no campeonato era o Ceará. O Corinthians fez 6 pontos só no Vasco nesse campeonato e será só no Vasco que o Corinthians fez 6 pontos nesse campeonato. Porque o Corinthians venceu o Ceará fora de casa e se vencesse hoje faria, consequentemente, 6 pontos contra o Ceará. Agora os jogos faltantes, nenhum deles o Corinthians ganhou no primeiro turno, ou seja, o Corinthians, de todos os times do campeonato, só contra o Vasco o Corinthians fez 6 pontos. O que eu acho inadmissível para um time que tem a terceira maior folha salarial do país, uma comissão técnica que ganha 2 milhões de reais por mês. Acho que falta muito para o nosso elenco. A gente pode falar que o elenco é limitado, que o elenco é curto, que jogou com um monte de desfalque, principalmente no meio-campo, mas ainda assim é um Corinthians e Ceará jogando na nossa casa e é obrigação do Corinthians ter que vencer o jogo. Mérito do Ceará, que foi mais competente do que o Corinthians. Então o primeiro tempo começa, eu lembro logo no comecinho, meio que um contra-ataque do Corinthians, e o Yuri vem trazendo para o meio, bate de esquerda, que ele escorrega, a bola vai para fora. Até aí, aos 21, se eu não estou enganado, o Garro bate o escanteio, a zaga tira, a bola volta para o Corinthians, aí eu não lembro se é o Bidon para o Garro para o Bidu cruza e o Gustavo Henrique faz 1-0. E aí sensacional, 20 minutos de jogo, antes da metade do primeiro tempo, o Corinthians produzindo para fazer 1-0. O Corinthians, até esse momento, esses 21 minutos, o Corinthians pisou no campo do Ceará 100% do tempo. Acho que talvez antes desse gol teve um chute de fora da área que o Longo fez uma defesaça. Mas de resto era o Corinthians com volume, pressionando, tentando chegar, e o Corinthians faz 1-0, o lance vai pro VAR, quando mostra no VAR todo mundo já olha e vê sim, que acho que o Bidu estava impedido na hora que recebe a bola, né, estava com o pé na frente ali, estava à frente, acho que até um pedaço do corpo à frente, então gol bem anulado. O Corinthians ainda tenta um pouquinho ali, mas aí começa o desastre, acho que aos 30 minutos, o Maicon toca no Yuri, o Yuri faz uma parede e não toca a bola, e não sabe o que faz, e não solta, quando ele resolve voltar pro Maicon, ele perde a bola, e quando ele perde essa bola, sai um contra-ataque, o Pedro Henrique dispara pelo lado direito de ataque do Ceará, cruza, e acho que é o Galeano faz 1-0 ali, sem chance para o Felipe Longo, no cruzamento ele pega de primeira e faz 1-0, e tá na conta do Yuri. Esse gol, a gente pode falar um monte de coisa, não quero apontar para um só, mas o gol do Ceará, o 1-0 o Ceará, está na conta do senhor Yuri Alberto. Sim, está na conta dele. Por quê? Porque ele recebe uma bola, não solta ela, não sabe fazer a parede, não sabe o que faz, perde a bola e nesse contra-ataque sai o gol do Ceará. Está na conta do Yuri. Mas vamos lá, o resultado não está na conta dele, mas o gol do Ceará sim. E aí o Corinthians entra num modo de desespero que não dá para entender. Ainda assim, teve um escanteio que eu lembro que o Gustavo Henrique cabeceia, o goleiro faz uma boa defesa. Já no último lance do primeiro tempo, é um cruzamento meio em diagonal na área, o Gustavo Henrique meio que vem correndo, antecipa, cabeceia, cruzado, o goleiro faz uma outra bela defesa. E é isso. Um lance patético do primeiro tempo. O Memphis sofre uma falta na meia-lua, ele vai bater a falta, o Ramalho se joga no chão e o Memphis acerta o Ramalho. Esse é o retrato, esse é o resumo do que foi o Corinthians na partida hoje. Aí vamos para o segundo tempo, um segundo tempo onde também a gente ficou com a bola o tempo inteiro, o Ceará só jogou no contra-ataque, eu não vi dado nenhum, não vi estatística nenhuma, mas chuto eu que o Corinthians deve ter aproximadamente uns 80% de posse de bola hoje, 75%, não sei. E o Corinthians teve tudo isso de posse de bola e não sai nada. Não sai nada. É desesperador. E quando está perto da área, não finaliza. Não finaliza, não sai nada. É um monte de toque burro, é um monte de decisão para tomar de última hora burra. O time não finaliza, não sai nada. E o que mais incomoda, os jogadores que a gente tanto fala, que a gente tanto espera, não sai nada desses caras. Não sai nada desses caras. É incrível.
Eu posso falar aqui da minha percepção que estava na arena, tá? Até ali 15 do segundo tempo, o Dieguinho se escondeu o jogo inteiro. A partir dali ele começou a dar mais as caras, tentou fazer mais algumas jogadas, saiu mais coisa dali. Então do Dieguinho não tenho o que falar. Agora, Memphis, péssimo, péssimo, ruim de ver, ruim de assistir, vontade nenhuma, errando um monte de passe. É incômodo ver esse cara com a camisa do Corinthians. Eu juro por Deus, é incômodo. O Corinthians deveria, na minha opinião, no final do ano, entrar num acordo com ele, parcelar o que tem que parcelar, honrar com as dívidas que tem com ele nesse parcelamento, pagar certinho e tchau. Chega. Não dá para jogar no Corinthians um cara desse. Toda vez que eu vejo o Memphis, eu tenho uma saudade de trocentos outros caras que eu vi durante a minha vida jogarem no Corinthians, que entregaram muito mais que ele. Outro cara que a gente tem que falar, vocês me desculpem, todo mundo fala, mas é o único que tenta, é o único que faz isso, faz aquilo. A gente tem que falar do Garro, me desculpem. Partida hoje, péssima do Garro, horrorosa. Errou tudo, tudo. Ah, Felipe, mas ele pega a bola, ele vai para cima, ele tenta adiantar, ele sofre falta. Mas é isso? Tentar é isso? Porra, eu tô ficando louco, caralho. Tentar é isso? É sofrer falta? Isso é tentar? O Garro teve uma hora no segundo tempo, o Bidu do lado dele, ele segurou, quando deu o passe, deu na linha de fundo o passe. Errou tudo. E para piorar, com o cronômetro estourado, ele forçou um terceiro amarelo. Revoltou todo mundo que tava lá, não joga contra o São Paulo. Filho da puta, mano. Filho da puta, a gente precisava dele contra o São Paulo. Um jogo grande, um jogo que a gente não vem jogando bem contra o São Paulo faz tempo, não é só no Morumbi, em Itaquera também. A gente precisava do cara num jogo desse, tomou o terceiro amarelo por chilique, com o cronômetro estourado. Vai tomar no cu, mano. Outro cara, Yuri Alberto, péssimo de novo. Péssimo de novo. Não participa de nada. Não sai nada do pé de Yuri. Não sai nada. Pelo contrário, saiu o gol do Ceará do pé dele, né? Ruim. Outra coisa, Maicon. Constrangedor o Maicon. Constrangedor, é irritante. Esse cara é o capitão do Corinthians, é o capitão do Dorival. 40 mil pessoas na arena viram, milhões de corintianos que assistiram o jogo pela televisão também viram. Só o Dorival não vê que esse cara não joga porra nenhuma. E quando vai dar entrevista, fala da situação política do Corinthians. Você não é pago para falar da política, Michael. Você é pago para jogar bola. Teve um monte de time do Corinthians que jogou muito mais bola do que você joga e era um turbilhão, era uma bosta também a política no Parque São Jorge. Sempre foi. Desde 1910, Então não enche o saco e joga bola, porra. O Maicon constrangedor. O Ceará saiu nos 3, 4 contra-ataques no segundo tempo nas costas do Maicon. Bidon também, péssimo. Aí eu vou falar agora da comissão técnica. Estou falando a minha concepção. Tomando 1-0 do Ceará em casa, por mais que o Memphis seja irritante, não tira o cara, porra. Tira a porra do Yuri Alberto. Põe o Guinegão lá. Deixa o Memphis e o Guinegão e o Dieguinho correndo de um lado. Se quiser tirar um outro cara do meio, põe o Thales como ele pôs, coloca o Romero como ele pôs, põe o do outro lado. Mas não tira o cara, não tira o cara, porque às vezes sobra uma bola e a gente sabe da qualidade que tem, mesmo sendo irritante a forma que joga. Tô até me contradizendo aqui falando isso, mas é a verdade. Não se tira o cara. Às vezes sobra pro moleque, às vezes tira o Dieguinho, vai sobrar, infelizmente. Mas não dá para tomar 1-0 do Ceará em casa e tirar. Sabe por que não dá para acontecer isso? Sabe por que eu acho que teria que ter tirado o Dieguinho? Porque tem que ser responsabilizado um cara desse tamanho, não um moleque. Vocês me entendem? O cara que tem que ser responsabilizado por estar tomando 1-0 e sair alguma coisa tem que ser o Memphis, não é o Dieguinho. Tira o moleque e deixa o cara jogar. Se vira até o final. E vai ser vaiado no final pela torcida se não sai nada. Não é o moleque que tem que tomar a culpa. Não é o Felipe Longo. Aí eu vou chegar no Dorival, por quê? Essa semana o Tchoca foi matéria do Globo Esporte. Olha, o João Pedro Tchoca, ele se reinventou. Como é que ganhou a confiança? O Corinthians jogou contra o Grêmio em São Paulo domingo passado. Jogamos em Bragança. Em Bragança não é nem viagem direita, é 1 hora de estrada, 1h20 de estrada. O Tchoca não podia jogar hoje por quê? Por que o Ramalho jogou hoje? O Ramalho fez aquela pataquada na falta do Memphis. O Ramalho teve um cruzamento no segundo tempo que ele estava sozinho para empatar o jogo. Ele cabeceou na lua, sozinho, na pequena área. Era só cabecear cruzado no chão. No contrapé do goleiro que ele faria o gol. Ele cabeceou pro alto todo errado, o Ramalho. E depois ainda ele vai dar um passe em profundidade pro Dieguinho que ele dá e vira um tiro de meta.
Hoje está provado, ficou comprovado que o Ramalho não dá para jogar no Corinthians. Assim como muitos outros, é claro. Mas não dá para pelo menos ser titular agora. Péssimo 2025 do Ramalho. Mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Enfim, hoje a gente tinha a faca e o queijo na mão para vencer o jogo, chegar nos 45 pontos, ultrapassar Vasco, Atlético Mineiro, dormir tranquilo, passar esses 10 dias de data FIFA tranquilo, e nós vamos passar 10 dias com a data FIFA de cabeça cheia, sem o Garro jogar contra o São Paulo, sem saber o que esperar do time, porque a gente nunca sabe o que esperar desses caras nesses 10 dias, porque a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto nessas horas. Nos últimos anos em Itaquera, e principalmente no Morumbi, o São Paulo vem e atrapalha, joga melhor por muito tempo do jogo, às vezes por maior parte do jogo, até joga melhor o jogo inteiro. E o Corinthians tem dificuldade, o Corinthians vai no embalo da camisa e da torcida. Então tem que abrir muito o olho nesse clássico. Porque se ganhar, chega nos 45. Mas quem garante que os nossos bravos guerreiros vão fazer alguma coisa contra o São Paulo? É irritante. Não sai nada, é uma comissão técnica cara que não sai nada, é um elenco curto, limitado, que também não sai nada, daqueles que a gente espera alguma coisa também não sai nada. Chega uma hora que fica desesperador. Desesperador. E outra coisa, chega dessa camisa preta e laranja jogando em casa. 3 jogos seguidos, Atlético Mineiro, Grêmio hoje. Para de jogar com essa merda, caralho. Já jogou, já viu, beleza, a galera gosta. Pessoalmente até acho bonita, mas chega. O Corinthians jogando em casa é preto e branco, porra. Para de jogar com essa merda dessa camisa. Por que tem que jogar agora todo o jogo? Quer forçar a ficar entrando em campo com essa merda dessa camisa? Corinthians jogando em casa é preto e branco e ponto final, porra. Já deu o que tinha que dar. 3 jogos seguidos jogando essa camisa, enfiando goela abaixo do torcedor. Chega. Enfim, é um pós-jogo que a gente, como eu falei, a visão e a percepção de quem estava lá. Não tenho compromisso com erro. Se falei alguma merda aqui, podem comentar e falar, Felipe, não concordo, tá viajando, não sei o quê. Tranquilo, beleza, tô 100%, como eu falei, eu não quero ter razão, quero o Corinthians bem, assim como vocês que nos acompanham, tenho certeza que querem o Corinthians bem também, mas é de tirar do sério. Uma partida como a de hoje é de tirar do sério. Não dá para um time ter tanta posse de bola como teve no segundo tempo e não sair nada. Não sai nada. É desespero, toca no ponta para tentar o drible e cruza. Tenta sair alguma coisa do ponto e cruza. É só isso que o Corinthians faz. É só isso. Não tem uma triangulação, não tem uma jogada do meio, não tem uma tabela, não sai nada desse time. Nada. E aí é comissão técnica, é elenco limitado, elenco mal montado, é tudo isso que a gente sabe. Mas enfim, eu espero muito que nesses 10 dias a gente consiga se recuperar, colocar a cabeça no lugar aí. E espero que a gente, pelo menos, vontade demonstre contra o São Paulo. Pelo menos uma raça absurda que a gente não viu nos últimos jogos. Tudo bem, vai, nos 2 últimos aí, que a gente não viu, que a gente consiga ver contra o São Paulo, tá certo? A gente volta essa semana com uma resenha, com certeza, para falar de tudo isso. Hoje, para quem tá vendo antes das 9, o nosso pós-jogo, às 9 horas da noite, no canal Voz da Arquibancada FC, vai ter um debate com Eduardo Salucci da Safiel, com alguns influenciadores, jornalistas, torcedores do Corinthians também. Acho que vai ser muito bacana esse debate. Acho que tudo que for para ser construtivo para o bem do Corinthians, acho que o momento agora é da Fiel se unir para todo mundo chegar num conjunto e tentar, unidos, achar um caminho para o Corinthians sair, seja por uma SAF, seja pelo modelo associativo, não tem problema. O ideal é que a gente se una para que o Corinthians saia dessa situação, tá certo? Então vou ficando por aqui, uma boa semana a todos, vai ser difícil, cabeça inchada, mas vamos lá, que quanto mais, igual mulher de malandro, né? Quanto mais apanha, mais a gente gosta, e dia sim, dia também, o Coringão, no final das contas, a gente sabe o quanto a gente ama esse clube, tá certo? Então vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e vai Corinthians, valeu!